Olá, pessoas empenhadas, pessoas que estudam, que estão aplicadas aí em desenvolver o seu conhecimento e aproveitar esse tempo que estamos em casa para fazer o seu trabalho de ordenar, reorganizar a sua vida estudantil e, com isso, assistir a essas videoaulas e fazer exercícios para manter-se ativo, ok? Eu vou postar agora uma aula sobre cálculo estequiométrico. A base do cálculo estequiométrico é uma reação química. E a base de uma reação química é uma equação química. Então, balancear uma equação química é fundamental para questões de cálculo estequiométrico. Com base nisso, se você tem alguma dificuldade em balanceamento de equações por tentativa, assista o vídeo anterior, o vídeo sobre balanceamento por tentativas, para que você consiga se dar melhor nesta aula, ok? O vídeo consta do canal. Então a gente vai falar sobre cálculo estequiométrico, ok? E eu vou gerar um facilitador, uma regrinha básica para você estruturar as questões de cálculo estequiométrico. Então, primeira coisa, como o cálculo estequiométrico se baseia em uma reação química, a primeira coisa que você precisa fazer é equacionar, escrever a equação referente à reação que você está querendo trabalhar, aquela que está citada no texto, e balancear a equação, ok? Depois, você vai marcar as substâncias a serem utilizadas para resolver a sua questão. Não importa se a sua equação tem 6, 7, 8 substâncias na sua equação. O que importa é a substância para a qual ele te deu a quantidade e a substância para a qual ele pediu a quantidade. Então, eu vou usar duas substâncias para resolver. Apenas nas questões mais complexas, aquelas que envolvem reagente em excesso, eu vou usar 3. Mas, normalmente, eu vou usar duas substâncias. Uma que ele me deu a quantidade, e para isso eu preciso ler atentamente o texto, e a outra que ele pediu a quantidade, ok? Essas eu vou marcar, passar um traço embaixo, só como uma referência. Tá? Então, aqui foi pedida e aqui foi fornecido. Retirar a proporção em mols dessa substância. Desculpa. A proporção em mols é o número que balanceia a equação. Ok? É o número que você utilizou para balancear o processo. Os coeficientes utilizados no balanceamento é a proporção em mols. O quarto passo, o mais complicado, eu acho, para a galera aí, mas que não é tão complicado, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, que é converter a proporção em mols para as unidades do problema. Então você tem que ler o problema e transformar essa proporção em mols para aquela unidade que está no problema. Então, se ele pediu massa, você vai converter de mol para massa, usando massa molar. Se ele pediu volume, você vai converter de mol para volume. Lembrando que o volume na CNTP é 22,4 litros. Se ele pediu número de partículas, número de átomos ou número de moléculas, você vai substituir cada mol por o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Ok? Então, atenção à unidade de cada substância que está no texto. Por último, utilizar a quantidade fornecida, né? As pessoas têm... Ela vê uma quantidade dada no problema, ela quer usar essa quantidade o mais rápido que ela puder, quer se livrar daquilo, parece uma batata quente, né? Mas a ideia não é isso. A última coisa que você vai usar é a quantidade fornecida, ok? E aí, a gente vai concluir a regra de 3 que foi estruturada e resolver o problema de forma bastante concisa, bastante clara, bastante simples, ok? Então, vou fazer um exemplo para demonstrar como é que a gente aplica isso, tá? E aí você vai ver como é que funciona a regra. Então eu escolhi aí um exercício da Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, tá? Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas presas de centenas de parâmetros a cada segundo, constituindo um recurso fundamental na determinação das causas de acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas. E o titânio, metal duro e resistente, pode ser utilizado para revesti-los externamente. O titânio é um elemento possível de ser obtido a partir do tetracloreto de titânio por meio da reação não balanceada. Fiz questão de pegar uma equação não balanceada para a gente trabalhar esse conceito aí também, ok? Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de tetracloreto de titânio gasoso. Supondo que tal reação seja total, a massa de titânio obtida será aproximadamente
Então, tá aí a parte que me interessa do texto, né? A parte que não é apenas informativo. Vamos aos passos da resolução. Primeiro passo é equacionar e balancear a equação. Ele me deu a equação pronta, o que já facilita o meu trabalho. Eu tenho que balancear a equação. Eu percebo a diferença no número de cloros. De um lado tem 4, do outro lado tem 2. Então, vou começar o balanceamento pelo cloro. Vou colocar um 2 aqui, para eu ficar com 4 cloros, e um 1 aqui para eu manter os 4 cloros. Aí eu passo a ter um titânio e 2 magnésios. Então, 2 magnésios e um titânio. Fiz o primeiro passo da minha resolução de 5 passos. Primeiro passo, equacionar e balancear a equação. Ele me deu equacionado, eu já balanceei, ok? Segundo passo, marcar o que eu vou usar para resolver o problema. Algo que ele me deu o tetracloreto de titânio. Então eu vou usar o tetracloreto de titânio. E algo que ele pediu aqui no texto, ó, a massa de titânio. Então eu vou usar o titânio. Então essas são as duas substâncias que eu vou usar para resolver o problema. Beleza? Terceiro passo. Fiz o primeiro passo, equacionar e balancear a equação. Fiz o segundo passo, que é marcar o que eu vou usar para resolver. Terceiro passo, retirar a proporção em mols. A proporção em mols é o número que a gente usou para balancear a equação. Então, 1 mol de tetracloreto de titânio produz 1 mol de titânio. Beleza? Terceiro passo é efetuado. Quarto passo, converter a proporção em mols para as unidades do problema. No caso aqui, o tetracloreto de titânio, ele me deu 9,5 gramas. Não está em mol, está em grama. Então, eu vou ter que passar de mol para grama. Como é que eu passo de mol para grama? Faço massa molar. Por isso, ele me deu que o titânio é 48. Então, eu vou fazer 48 do titânio. E o cloro é 35,5. 35,5 vezes 4 cloros, eu vou chegar à massa de 190 gramas para 1 mol de tetracloreto de titânio. Ok? Produz 1 mol de titânio. O titânio eu não quero em mol, eu quero em massa. Então, eu vou passar de mol para massa. Ele me deu que o titânio é 48. Como eu tenho 1 mol de titânio só, é 48 gramas de titânio mesmo. Fiz o quarto passo, converti a proporção em mols para as unidades do problema. Último passo, utilizar a quantidade fornecida, 9,5 gramas, e resolver o meu problema. Ok? Aí você, pessoa esperta, sabida, inteligente, perspicaz. Em química, os números dados aqui, ó, eles são normalmente múltiplos. Então, você pode simplificá-los. Dividir ambos pelo menor deles. Então, vou dividir os 2 por 9,5. Dá 1 aqui, 20 aqui. Aí, eu tenho que 20x é igual a 48. Portanto, x é 48 sobre 20. 2,4 gramas de titânio. Resposta da questão. Estamos felizes, alegres, satisfeitos e eficientemente aprovados no nosso vestibular. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo, acione o sininho das notificações, avise os amigos, compartilhe, tá? Para que a gente possa continuar postando vídeos com conteúdo importante para os seus vestibulares de química. Um grande abraço para você e bons estudos.